sejam todos bem-vindos ao nosso UTI Cash. Nós estamos na 15ª edição do projeto Um Simples Gesto Faz a Diferença. Eu sou Ana Paula Rodrigues, estou no 8º período aqui da instituição Unitepac e, juntamente com a minha parceira, nós iremos falar sobre traumatismo crânioencefálico. Meu nome é Priscila, eu também faço enfermagem, sou do 8º período, e hoje a gente está aqui com o professor enfermeiro Diego Alves. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. O enfermeiro é egresso da faculdade, né, do Unitepac, como a gente. Se Deus quiser, daqui um dia vamos seguir a sua carreira por aí. O enfermeiro, ele é formado em urgência e emergência na UTI, pela Faculdade Estácio de Sá, especialista em docência na Universidade Unimpa e enfermeira assistencial na Sala Vermelha no Hospital Regional de Araguaína. E, além de fazer tudo isso, ele ainda mexe nas redes sociais aí, que vocês devem ver ele por aí, só curtindo. Vamos, galera! Muito obrigada, professor. Se eu quiser falar alguma coisa. Agradeço, né, o convite de estar participando dessa UTI Cash. Sou egresso aqui da faculdade, é um sonho voltar novamente aqui, mas com um projeto, com toda uma transformação de conhecimento. A gente sabe que a rede social hoje ela vai em vários locais e é um tema que é muito importante tanto para quem é acadêmico como quem já atua na parte hospitalar assistencial, né? Então, fico muito feliz em estar aqui. Acredito que vai ser um papo muito especial com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem, enfermeiro Diego. Prazer, satisfação tê-lo aqui conosco. Então, pessoal, vamos conceituar um pouquinho sobre o que é o traumatismo crânioencefálico popular, TCE, né? Que é definido por uma agressão de ordem traumática que pode ser classificado como leve, né? Moderada e grave, pela escala de Coma de Glasgow. No Brasil, o traumatismo tem grande importância pela alta incidência de morbomortalidade. Professor, vamos começar nossas perguntas, que afinal nós temos muita coisa para tirar do senhor essa noite aqui. Professor, qual seria o índice de casos de traumatismo crânioencefálico, bem como os fatores causais desse tipo de trauma? Como vocês falaram muito bem, o TCE ele é quando o paciente ele sofreu algum trauma, né, na parte anatômica, na parte do cérebro, que seria o crânio. Dentro desse trauma, hoje a principal incidência, né, é relacionada a adultos jovens e a principal causa até de 21 a 45 anos. Devido ao quê? O jovem ele é muito acelerado, ele é muito feroz na questão do álcool, de utilizar algumas substâncias dentro da via, e no final esse paciente ele vai adentrar os hospitais. E um dado que é muito importante é a questão do pré-hospitalar. Antes da gente atender ele na sala vermelha, nas UTIs, cerca de 80% do TCE nem chega a ser atendido pelas salas vermelhas e na terapia intensiva. Dados hoje do DataSUS, cerca de 130 milhões de internação por ano acontece no Brasil. Se a gente for colocar dias, hoje nas salas vermelhas, que é submetido a essa primeira abordagem desse paciente com TCE, chega em torno aí de 360 pacientes. Então, é uma alta demanda. Falando aqui relacionado à nossa parte de Araguaína, Tocantins, hoje Araguaína é referência. Então, a gente vai pegar não só o município de Araguaína, mas toda a parte ciclovizinhas. E a gente sabe que a sala vermelha do regional hoje é referência em trauma. Sabendo que se o paciente chegar, a equipe tem que ter toda uma abordagem, vai ser de forma diferenciada, para a gente tentar manejar esse paciente da melhor forma possível. Hoje, o TCE é considerado um problema de saúde pública porque ele, muitas das vezes, deixa incapacidade nesses pacientes, né? Talvez o paciente ele já vai trabalhar, mas vai ficar inválido, vai ter várias consequências relacionadas ao prognóstico desse doente. E um dos perfis que a gente estava avaliando, quando a gente foi estudar, foi a questão de em torno de 10 pacientes que adentram a sala vermelha, eles relataram em torno de 50%, que não utilizavam os EPIs de forma corretamente. Se a gente for levar por conta, o cara que anda de moto e não estava utilizando capacete, estava com a jugular solta, muitas das vezes utilizava bebida alcoólica e muitas das vezes o cara que anda de carro estava sem um cinto de segurança, né, e estava com a velocidade permitida acima do normal. Então, por que o TCE é um
tópico muito importante. Ele vai trazer muitas consequências, não só para quem teve esse trauma, mas todo por uma gestão relacionada à abordagem desse paciente. Se eu tenho muitos pacientes atendidos na pandemia, né, esse dado aí foi de 2008 a 2019, que teve essa média. Quando chegou a pandemia, esses casos diminuíram, porque a questão do isolamento social, alguns temas relacionados a isso. Só que agora a pandemia deu uma trégua, né, para todo mundo, graças a Deus. Só que a gente já está vendo que os índices de trauma estão voltando novamente para o regional. E a gente sabe que a dificuldade desse paciente, muitas das vezes, de ser abordado ali inicialmente, é muito difícil. Por quê? Se o primeiro atendimento do pré-hospitalar não for feito corretamente, se a sala vermelha não tiver essa abordagem também corretamente, quando ele chegar na UTI, muitas das vezes, ele já não tem tantas condições de ter toda aquela parte motora de reflexo preservado. Então, é um tema muito importante, os índices estão aumentando novamente, é uma coisa ruim para a sociedade. E outra característica que a gente tem que falar aqui também é a questão dos índices de Araguaína que diminuíram. Por quê? A Araguaína hoje ela tem muito pardal, né? Então, o dado até que o SAMU me forneceu foi isso, que tipo assim, os números de acidentes diminuíram aqui em Araguaína. Só que em torno de 10 acidentes hoje de trauma, cerca de 7 a 8 vai ter ocasionado a parte crânioencefálica. Então, o TCE hoje é um trauma muito importante e é muito incidente aqui na nossa região. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado relacionado a isso. Muito bem, professor. Vamos passar para a próxima. Sabemos que um trauma desse tipo afeta muito mais do que o osso rompido, mas, para você, quais as atrações principais e as mais comuns em traumatismo crânioencefálico? Hoje, a gente classifica o trauma de 3 maneiras. Né? Vocês falaram inicialmente que é o trauma, o TCE grave, moderado e leve. E a gente classifica de 3 maneiras. A primeira maneira, o mecanismo desse trauma. Né? A gente tem o TCE ele aberto, ou penetrante, ou o TCE fechado, né? Que é aquele quando o paciente não chega na sala vermelha sem nenhum sinal e nem sem um sintoma visível, aparente, só que é que nem a gente fala no APH, o TCE é uma caixinha de surpresa. Eu perdi um tio meu, basicamente dessa forma, ele caiu em torno de 5 metros, chegou na UPA aqui de Araguaína, chegou aqui no hospital, assinando o nome. De repente, ele começou a rebaixar nível de consciência, foi entubado e horas depois foi para a UTI e não resistiu. Porque o TCE, muitas das vezes, quando a equipe vai abordar ele, o paciente muitas vezes nem quer o atendimento. Né? Então, você que trabalha na emergência tem que convencer que ele tem que ir para o hospital, fazer alguns exames para descartar se teve alguma lesão importante. Então, a gente tem essa classificação do mecanismo do trauma, se ele é aberto ou fechado. Tem a questão da gravidade, que a gente vai utilizar TCE grave, moderado e leve. TCE leve, a gente vai utilizar a escala de Coman de Glasgow e a avaliação pupilar como referência. TCE leve, a gente considera um Glasgow de 12 a 15. Um TCE moderado de 9 a 12. E um TCE grave igual ou menor que 8. Em algumas literaturas já falam que o TCE com Glasgow 8, eu já tenho que fazer o quê? Proteção da via aérea desse paciente. Eu já tenho que entubar ele, eu já tenho que fazer uma indução para me tentar melhorar aquela pressão que fica dentro ali da carlota intracraniana. Então, a gente falou de mecanismo, falamos de gravidades, aí a gente vai falar de lesões intracranianas. A gente tem lesões de fratura de carlota craniana em si, que acontece muito com paciente adulto e criança, só que a criança tem até um detalhe importante na criança, porque a criança ela está ainda em fase de crescimento. Por isso que o trauma no adulto é muito mais severo, porque como a caixa craniana ela é bem compacta, uma vez rompida, ela é muito difícil de voltar novamente ao normal. Quando a criança, quando ela tem uma faixa etária menor, a questão de recuperação e boa adesão ao tratamento é muito melhor. Então, a gente tem essas 3 classificações de mecanismo, relacionado à gravidade e a questão morfológica. A gente tem ela tanto difusa, né, que aí já vai hemorragia subaracnoide, hemorragia intraparencimatosa, hemorragia subdural, extradural, contusão, laceração e as outras relacionadas à parte focal, que é quando aquele paciente tem alguma lesão de axônio, o cara sofreu um trauma, não está aparecendo nada, teve a perda momentânea ali do nível de consciência, mas ele volta.
Só que eu tenho que fazer todos os exames, descartar qualquer lesão do tipo para a gente liberar esse paciente. Naquela primeira pergunta, eu não esqueci de responder, que era a questão das causas do TCE, tá, pessoal? A primeira causa de TCE são acidentes, né, de trânsito. Segunda causa são violências utilizando arma de fogo e arma branca. A terceira causa, a gente fala de quedas em idoso e criança, tem que ter muito cuidado, porque o idoso ele já tem a parte estrutural e morfológica, a parte de osso e músculo já bem diminuída. Então, se ele cai, a questão de recuperação, adesão ao tratamento vai dificultar. E a criança, porque a biomecânica da criança no trauma, a criança, a cabeça dela é maior do que o corpo, é mais pesado. Então, uma vez lesionado, esse paciente pode ter algumas complicações. E a quarta causa, que acontece muito hoje, são a questão do esporte, né? Futebol, vôlei, a questão da luta em si, né? Então, são alguns perfis desses pacientes. Muito bem, professor. O senhor falou a questão anterior que a minha colega perguntou a respeito, por exemplo, se uma pessoa chega no hospital, acontece algum trauma, e ela não apresenta nenhuma laceração, nenhuma lesão, nem nada, qual seria a forma de classificação dessa pessoa? Ela seria, a classificação dela, você faria os mesmos exames que faria numa pessoa que tem algum trauma sem ser TCE? É assim, hoje, quando o paciente adentra a sala vermelha, que eu trabalho lá dentro dela, hoje a gente considera todo o TCE um paciente grave, né? Mesmo que ele fale comigo, tenha todos os reflexos, a gente considera um paciente grave. Chegou na nossa unidade, o que a gente vai fazer? Se o paciente tiver acesso, vai fazer um acesso nesse paciente, monitorizar ele. O doutor vai solicitar a tomografia de crânio para saber se tem alguma lesão importante nesse paciente. E vamos fazer uma vigília nesse paciente, monitorizar ele num prazo aí de 8 a 12 horas. Esse paciente tem que ter muito cuidado bem próximo, porque ele chega, como eu falei para vocês, sem nenhum sinal aparente de gravidade. Quando pensa que não, ele vai diminuindo o nível de consciência, vai rebaixando, a gente tem que entubar esse paciente. Aí o médico já solicita vaga de UTI, ele vai evoluindo muito rápido, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado relacionado a isso. E outra coisa, tem alguns sinais que a gente tem que ter, a gente fala que tem a passagem de planta, a passagem de paciente entre a equipe do pré para a equipe do intra é muito importante. A gente utiliza até uma siglazinha que é o MIT, né? O mecanismo do trauma, porque a equipe que está lá no intra-hospitalar, o médico, o enfermeiro, ele não estava no acidente. Então, ele vai perguntar, o paciente após o trauma, ele sentiu dor de cabeça, vomitou, teve perda da consciência, né? Então, esses sinais e sintomas, quem tem que repassar é a equipe do SAMU, né? Esse paciente, quando ele estava de moto, ele estava com capacete, quando chegou na cena, tiraram o capacete da moto para onde foi pegado o paciente, qual era a distância, porque são alguns cuidados que a gente tem que ter, porque quando ele chegar na sala vermelha, eu já vou ter um perfil melhor, mais detalhado desse paciente, né? E outra informação é a informação que o paciente me oferece, que é os sinais e sintomas. Sinais, uma coisa objetiva, quando eu estou visualizando ali, ele tem um olho de guaxinim, ele tem fratura, ele tem equimose retroauricular, está sangrando no nariz, está sangrando pelo ouvido. São sinais visíveis ali. Eu tenho que já suspeitar de algumas coisas para a gente tentar abordar esse paciente. Talvez ele tenha uma fratura de base de crânio. Ou então ele chegou com a pressão muito alta, a respiratória baixa. Então, são alguns sinais que eu tenho que ficar muito atento, porque muitas das vezes ele chega conversando para ti. E se a gente não dá muito atenção e o olhar que ele deveria ter, como as professoras falam muito bem, né? Aquele olhar holístico, não só vendo a queixa do paciente, mas também toda essa cinemática que aconteceu com ele, esse paciente evolui. Então, a enfermagem hoje ela está em todas as áreas. Então, a partir do momento que ele adentra a sala vermelha, vai para a UTI, tem que ser repassado. E a letra T é o tratamento que foi feito com ele, que é importante, porque esses pacientes não é como paciente normal, né? Talvez o soro que eu vou colocar no paciente dessa maneira é diferente no paciente que teve outro trauma, né? A gente sabe que hoje, no paciente vítima de trauma, o soro é o Ringer lactato para a gente controlar a volemia. Mas dependendo da clínica que o paciente com TCE me apresenta, é um paciente grave, eu não tenho indicação nesse primeiro momento de utilizar o Ringer lactato. Talvez eu tenha que utilizar o manitol ou soluções salinas hipertônicas, né?
Porque se eu fazer hipertônica, eu posso piorar o quadro hemodinâmico e piorar a parte clínica desse paciente. Então, são alguns sinais que, quando eu chegar, eu tenho que ter muito cuidado com ele. E no trauma, né, tanto na sala vermelha como na UTI, a gente fala sempre do trauma secundário, que muitas das vezes é oferecido pela equipe que não teve esse olhar bem dinâmico no meu paciente. Porque o paciente teve um TCE, talvez ele lesionou alguma parte do sistema nervoso central. E aí ele vai ter uma dificuldade respiratória. Se ele chegou com dificuldade respiratória, eu talvez vou ter que fazer uma ventilação nesse paciente, entubar ele, fazer uma ventilação protetora, porque esse paciente já vai ter alguma complicação. Controlar de forma rigorosa a glicemia desse paciente, porque a glicose ela pode dificultar a melhora clínica desse paciente. Controlar a pressão arterial, controlar sinais de choque nesse paciente, né? Porque talvez ele não tenha nenhum sangramento ali visível nesse primeiro momento, mas ele pode estar sangrando por algum órgão, por alguma víscera importante, né? E a questão dele apresentar crise convulsiva, seja ela focal ou generalizada beira-leito. Então, alguns sinais que a gente não quer que aconteça. Então, se a gente não quer que aconteça, a equipe de enfermagem tem que estar bem ciente nesses sinais para a gente tentar manejar o paciente da melhor forma possível. A gente pode dizer, então, que essas 8 horas são fundamentais, né? Porque, às vezes, a pessoa pode entrar lá no hospital andando, falando. Normalmente, às vezes, coloca lá numa salinha, por isso a importância do enfermeiro assistencial e você prestar bastante atenção à historinha da pessoa, saber como foi que aconteceu, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas ele está falando, chegou alguém mais grave ali, porque às vezes o grave não é aquele grave, né? Isso aí que vocês falaram que é importante, porque isso foi assim, a equipe de enfermagem, ela roda muito pouco no regional, né? É os mesmos profissionais que atuam ali há muito tempo, mas a equipe médica roda muito. Então, vai ter a hora do profissional enfermeiro chegar no médico e conversar. Doutor, esse paciente chegou, mas vamos ficar um prazo maior com ele aqui na sala vermelha? Vamos ver esse prazo aí, para a gente ver se ele não vai apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma de agravamento da parte hemodinâmica. Então, o enfermeiro é fundamental, seja ele na admissão do paciente, seja ele em qualquer parte da parte de cuidado intensivo, ou cuidado terceirizado com esse paciente, a gente tem que abordar ele da melhor forma possível, porque esse paciente, para agravar, é muito rápido, né? E muitas das vezes agrava na nossa mão, e foi por um descuido ou um deslize de um cuidado que a gente não fez. Aí pensa que poderia ter feito algo antes e não foi feito, né? Isso. Professor, o processo de enfermagem para esse paciente é específico em casos graves e leves, ou qualquer caso, os enfermeiros sempre têm um roteiro a seguir? Ou quando chega muito grave, se já tem esse protocolo a ser seguido, e se for mais leve, fica mais tranquilo? É assim, hoje a enfermagem ela vai estar em 4 partes no cuidado do paciente com TCE. Ele vai estar no pré-hospitalar, que o SAMU também tem que fazer um processo de enfermagem qualificado com esse paciente. Vai ter o pessoal da sala vermelha, que é o enfermeiro que vai receber e admitir esse paciente, o enfermeiro que trabalha na UTI e o enfermeiro quando ele for recuperar, fazer a reabilitação dele fora do hospital. Então, são 4 perfis de enfermeiro. Sabendo que cada ambiente desse eu tenho que utilizar um método de processo de enfermagem. Por dar um exemplo, a equipe do SAMU ela segue um exemplo de processo de enfermagem, diferente do intra-hospitalar, como da vermelha também. Não tem como eu fazer um procedimento da forma que eu tenho um paciente chegou na UTI. Tem vezes que ele vai ter uma equipe maior, ou talvez menor, mas lá vai ter um processo de enfermagem já instalado, né? Então, se eu for, não é que eu não vou fazer na sala vermelha, eu tenho que fazer. Só que muitas das vezes a gente faz muito rápido. E aí tem alguns detalhes que passa sem perceber, né? Por quê? Vou dar exemplo, tem vezes que eu chego na sala vermelha e já tem 8. Caramba. E no plantão chega 10, 15, né? Então, tipo assim, a gente não pode fechar as portas, porque o regional hoje, querendo ou não, é porta aberta. Porque chegou grave, a gente não vai atender. Então, tipo assim, é muito complicado a gente instalar o processo de enfermagem. Mas hoje, dentro do hospital, a gente faz isso. Nas UTI tem que fazer anamnese, exame físico, traçar diagnóstico, intervenções, planejar, evoluir esse doente. Então, é importante, porque se a gente faz esse papel, as condições do paciente evoluir para um bom prognóstico é bem melhor. Mas sabendo que todo serviço tem sua particularidade, sua dinâmica de atendimento e dinâmica de trabalho, né? Então, o enfermeiro que atua em cada segmento, ele vai nortear
sabendo que o enfermeiro, mesmo que dá assistência, ele vai gerir todo aquele ambiente que ele está inserido ali nesse primeiro momento. Isso aí, então vamos lá. Quais as habilidades e atitudes o enfermeiro intensivista deve compreender no manejo do paciente com TCE? Eu acredito que não seria nem só no TCE, mas em todo local que ele está inserido relacionado ao paciente vítima de trauma ou paciente clínico. A gente fala muito isso na faculdade, que o enfermeiro ele sai, né, e ele compreendeu dentro da faculdade todas as áreas possíveis. E aí, quando ele vai ser submetido ao trabalho, geralmente ele segue um plano de tarefas e um plano relacionado à parte profissional. E a gente fala muito que o enfermeiro, que ele é diferenciado, o enfermeiro bom, ele tem que ter 3 princípios que a gente fala, que é o famoso chá, né? Ele tem que ter conhecimento, porque como é que eu vou cuidar de um paciente, sempre que eu não sei anatomia, sendo que eu não tenho fisiologias, clínica médica, como é que eu vou captar os sinais e sintomas que esse paciente vai me apresentar? Como é que eu não vou saber farmacologia? Porque uma coisa é manejar um paciente que não tem toda essa gravidade, né? Então, as matérias da faculdade, muitas das vezes, lá, quando a gente é acadêmico, a gente não dá muita atenção. E quando a gente chega lá fora, a gente vai ver a importância de todas. Desde a matéria de conversar psicologia, conversar com o paciente, a matéria que a gente não acha que é importante, mas vai ter uma hora que o paciente não queria nenhuma medicação, era um simples diálogo com ele para tentar melhorar a parte clínica. Então, conhecimento é importante. Atitude, né? Muitas das vezes o enfermeiro tem que ser proativo. Por exemplo, se na faculdade eu não tive como passar inúmeras sondas, manejar a ventilação do meu paciente, eu tenho que, quando eu tiver oportunidade, eu tenho que compreender. Vou dar exemplo minha, né? A gente sai da faculdade com a noção básica de ventilação mecânica. Ao sair daqui, um ano depois eu estava na sala vermelha. Na sala vermelha tem dia que tem fisioterapeuta e dia que não tem fisioterapeuta. Então, independente do dia, eu tenho que saber montar um circuito, eu tenho que saber parâmetros iniciais desse ventilador, eu tenho que fazer uma ventilação protetora nesse doente. Imagina se eu não tivesse atitude para pedir alguém para ensinar, né? Então, o enfermeiro vai ter a oportunidade, tanto de passar uma sonda, de fazer procedimentos adequados com esse paciente. E a questão, conhecimento, habilidade, né? E atitude relacionada, se eu estou vendo alguma coisa errada ou que não está sendo, mesmo que o técnico faça todos os dias, né? A gente sabe que vocês vão trabalhar com técnico concursado, técnico contratado e vocês vão trabalhar com empresa terceirizada. Então, dependendo da forma que minha atitude, né, ela vai me dar reflexo. Se eu sou uma pessoa desleixada, se eu sou enfermeiro que não estudo, se eu sou enfermeiro que só faço o que o médico fala, a tendência da minha equipe não dá o devido valor à minha parte profissional. Agora, se eu sou enfermeiro que tem um conhecimento, que eu procuro estudar, que eu chego, tenho uma novidade, trago para a minha equipe já vai me olhar com um olhar diferente, né? E a questão do respeito é fundamental quando você tem uma equipe boa, né? Então, eu acredito que seriam as competências que qualquer enfermeiro deveria ter, que a faculdade fornece, só que tu tem que amadurecer todos esses componentes para quando chegar lá na assistência do paciente, né? Não só na assistência, mas como gerir também pessoas, você tem esse preparo para conversar, não só com o paciente, mas com seus colegas de profissão. Menino, aqui é aula, viu, gente? Aproveitem aí quem vai assistir, porque o negócio aqui é bom. Professor, nós não vamos comer muito tempo do senhor mais, não. Quais os principais desafios e o medo dos cuidados à beira-leito desse paciente? Como eu falei para vocês, o paciente que ele tem um TCE, aparentemente ele tem alguns sinais e sintomas que ele inicialmente não traz alguma preocupação. Mas aconteceu comigo, uma vez foi no SAMU, né? E a gente pegou um paciente com TCE grave, e aí a questão da prática clínica é fundamental. A gente pegou o primeiro paciente nosso lá, era um paciente vítima de TCE, na BR, o paciente rebaixou o nível de consciência, eu lembro como se fosse hoje, a técnica iria passar uma cano de Guedel, porque estava obstruindo, fazendo queda da língua, né? E aí eu lembro da força que ela fazia nos dentes do paciente, colocando muita força. E aí um colega meu, que foi até aluno da professora também, o Jales, né, foi lá e disse, não, deixa eu tentar fazer. E aí foi lá e fez o procedimento correto. Depois disso aí eu vi que, tipo assim,
todo paciente e todo procedimento tem uma técnica. E dependendo da técnica que eu faço, eu posso prejudicar meu paciente, né? E eu vi que ela colocava força. E muitas das vezes não é força, é jeito, é detalhe, Manejo, é né? manejo, é saber a forma. A técnica isso, correta, né? fazer corretamente. E outra situação também que aconteceu comigo foi passar uma sonda no paciente, né? A gente fala muito em aspirar o paciente ou com sonda flexível ou sonda rígida, né? no TCE. E aí é uma discussão que a gente tem muito, mas eu utilizo essa linha de raciocínio, né? Vou dar um jeito. Cheguei no paciente, está na sala vermelha. Se eu tenho material para aspirar o paciente com a sonda rígida, eu vou aspirar com a sonda rígida. Mas o paciente chega na tua sala e não tem sonda rígida, só tem sonda flexível. Você não vai aspirar seu paciente? Né? Então, é uma situação bem complexa, porque a tendência de quando eu tenho uma sonda flexível, dela migrar para a parte superior do cérebro, aspirar conteúdo encefálico é muito grande. Só que eu acredito assim, se eu não tenho aquele dispositivo, eu tenho que fazer o melhor com outro dispositivo. Então, se o paciente precisa de ser aspirado, ele tem um trauma importante, está sangrando, tem secreção, eu tenho que aspirar. O princípio é isso, aspirar. Eu tenho que ter cuidado, talvez eu vou ter que pegar a sonda flexível e tentar aspirar de forma devagar, com cuidado, com atenção, para mim aspirar. Porque se eu não aspirar, vai ser mais prejudicial do que fazer o procedimento. Então, são alguns detalhes que é importante. E outra situação também que me marcou muito relacionada a paciente com TCE, foi um colega meu há torno de 1 ano atrás. Ele sofreu um choque elétrico aqui na cidade, em torno de 3 watts, 480 watts, e ele pulou, caiu, bateu a cabeça, teve um TCE. Inicialmente chegou na sala vermelha, coração funcionando, pulmão funcionando, tudo funcionando. A gente estava muito feliz. Quando a gente foi fazer a tomografia dele, tinha um edema cerebral muito grande, né, muito grande mesmo. E aí eu falei assim, cara, como que o cérebro é importante, né? Todos os órgãos funcionando e devido ao cérebro, a tendência dele morrer é muito grande. E dias depois ele morreu. Então, vocês que andam de moto, vocês que andam de carro, tem que ter muita atenção com a cabecinha. Porque uma vez ela lesionada, dependendo da forma que é lesionada, esse paciente ou você pode ficar com a sequela para o resto da vida, né? E muitas das vezes você pode ficar até inválido. Então, muitas pessoas falam muito do coração, do infarto, né? Mas não falam muito do TCE. Então, o trauma crânioencefálico é muito importante, porque uma vez acometido, dependendo do acometimento, esse paciente vai ficar vegetativo para o resto da vida, ou então incapaz para o resto da vida, ou então até morrer. Então, vocês que é acadêmico, a população que vai assistir esse podcast, tem que multiplicar esse conhecimento. Por quê? Utilizar os EPI de forma correta, andar na velocidade de forma permitida, ter cuidado com criança, com idosos, que são uma faixa etária que prejudica muito. Evitar todos os locais, porque a gente vê muito, o cara chegou na sala vermelha com ferimento na cabeça, né? Então, tem alguns locais que não é para você ir. Então, se você vai, você está submisso a ter algum contexto ali de violência, alguma coisa do tipo. Então, são algumas situações que me marcaram muito, então eu sou muito medroso relacionado a isso. Então, até a questão do capacete, a gente se policia por quê? A gente é exemplo, né? E eu trabalho com curso de emergência, imagine eu indo, não fazendo a parte de prevenção, né? A gente fala muito na parte curativa, mas também tem que fazer a parte de prevenção desse tipo de problema de saúde pública. E, professor, eu acho que falta muita questão também de se falar mais nesse assunto, né? Porque, assim, a gente sabe que tem que usar capacete porque senão você vai ser multado. Você sabe que tem que usar cinto porque senão você vai ser multado. Mas, assim, as consequências piores de não usar o cinto ou de não usar capacete é muito maior do que uma multa. Isso. Aí as pessoas, né, a gente tem que conversar mais sobre esse assunto e as pessoas entenderem a gravidade que é. Porque quem sobrevive sem nenhuma sequela são poucas pessoas, né? Isso. Importante que aqui em Araguaína, no Tocantins, graças a Deus, é obrigatório utilizar capacete. Mas como eu viajo muito para o Pará e para o Maranhão, eu vejo que, tipo assim, eu fico com medo, porque a gente vai e o pessoal manda, e as estradas não são boas. E eu vi, meu Deus do céu, se com capacete já é complexo a abordagem, imagine sem um capacete.
Então, é que nem você, o ser humano ele gosta, ele se educa mais quando cai no bolso dele. Quanto dói no bolso, né? A partir do momento que vai doer no bolso dele, ele olha com aquela situação diferente. Então, é importante, né, esse trabalho, porque como até a gente trabalhou semana passada um tópico que é pouco discutido, que é a saúde mental, abordagem na saúde mental. Então, se a gente não discute o tema, a gente vai ficar obsoleto, a gente não vai ter o manejo corretamente. E o paciente, o prognóstico do paciente, cada profissional ele tem uma porcentagem importante, que se somando, esse paciente tem uma boa recuperação. Agora, se uma dessas etapas falha, né, é mais difícil o processo de recuperação, tudo mais complicado, né? E no final, quem vai mais sofrer mais dano é o paciente, né? Então, a gente tem que olhar com mais detalhe, com maior atenção, estudar mais sobre o tema. A gente sabe que, querendo ou não, a medicina, ela ainda, baseada em evidência no Tocantins, ainda é muito limitada, né? Porque, tipo assim, o paciente chegou com TCE em grandes centros, eu tenho um colega meu que trabalha no Albert Einstein, lá, o paciente chegou com TCE, já está lá pique nele, para avaliar a pressão intracraniana, já coloca a derivação ventricular externa. Então, o tratamento ele vai ser definidor monitorizado, não é a lacuna, não é sem olhar parâmetro. Então, é muito melhor e muito assertivo a cura desse paciente. Agora, se a gente faz só no achômetro, no olhômetro, a tendência desse paciente ter um prejuízo maior. É que nem não é o tema, mas um tema que eu fico muito triste são os AVCs. Né? Hoje a gente fala muito de tratamento conservador, mas será que esse tratamento conservador não teria uma nova abordagem? Né? Então, a gente tem muita dificuldade nesses temas. Então, é um tema que a enfermagem ela faz parte desse contexto. Então, a gente tem que conversar mais, porque tem muitos pacientes. Como tem dia que onde eu trabalho, que tem vezes que eu estou na sala de na semicrítica, tem 3, 4 pacientes com AVC. E muitas das vezes todos os médicos falam que é tratamento conservador. Né? E a gente vê ali jovens, né? E muitas das vezes o tratamento ele deveria ir mais um pouquinho. Mais a fundo. Isso, né? Mas como ainda tem um pouquinho, o sistema ainda é um pouquinho congestionado, devido ao congestionamento também, né? Então, é muito, muito complicado. Então, a gente tem que estudar mais, é um tema que é muito importante, o TCE, porque uma vez o paciente com esse problema, ele pode ter sequelas para o resto da vida. E, professor, nós estamos no 8º período, né? Se Deus quiser, ano que vem nós termina. Com fé em Deus. O senhor saiu daqui da faculdade, o senhor já quis logo ir de cara para a UTI ou foi algo que apareceu de oportunidade? Qual seria a sua, vamos dizer assim, o seu norte que o senhor diria para alguém que falasse assim, eu quero trabalhar lá na UTI? Qual é a indicação que o senhor fala? Você tem que fazer assim, assim, que esse é o caminho certo. É assim, eu saí da faculdade não no meio de uma pandemia, né? Mas eu vivi a pandemia. Então, não teve nem escolha, né? De falar assim, eu quero ou não quero trabalhar. Quando surgiu o contrato no regional, né, para mim, foi vinculado ao contrato emergencial da UTI Covid. Foi um local que todo mundo, a maioria, era inexperiente e tinha uma vinculação do Estado, dos enfermeiros da UTI, os enfermeiros da Sala Vermelha, que foram que treinaram a gente. Né? Até a gente veio para o TEPAC aqui, fizemos um treinamento de ventilação mecânica, de droga vasoativa, de manejo desse paciente. E o que eu acho que é definidor? Quando chegar a oportunidade, que vai chegar para todos vocês, vocês têm que agarrar com unhas e dentes. Porque vai ser a hora de você não ser o melhor, mas ser diferenciado de muitas pessoas que não vivenciaram esse tipo de contexto. Eu vivenciei a UTI os 2 anos, basicamente, tanto de parte pré-hospitalar, que eu trabalhava na UTI terrestre, mas quando na UTI do COVID em si. E lá, acredito que foi o definidor de águas na minha vida. Por quê? Todo dia tinha muita sonda, todo dia tinha que entubar a paciente, todo dia tinha parada cardiorrespiratória, todo dia tinha que fazer procedimento de enfermagem. Né? E aí, o que eu achei muito interessante? Os veteranos do regional tinham a humildade de treinar a gente. Né? E eles passaram todos os conteúdos para mim. Aí, quando a UTI do regional ela terceirizou o serviço, eu fiquei para treinar os que estavam chegando.
Então, acredito que a saúde é um ciclo, né? Um ciclo se fecha e outro se abre. Então, daqui a uns dias, vocês vão estar aí no mercado de trabalho. Eu indico vocês, a quando vocês tiverem a oportunidade, independente de onde que seja, da forma que seja, agarrem. E quando chegue, o medo ele é importante, né? Mas não deixe o medo te atrapalhar. Fala assim, não, a gente vai vencer. E outra coisa, dentro desses locais você vai conhecer pessoas boas, pessoas que querem te ajudar, pessoas que querem multiplicar o conhecimento. Que a gente sabe que muitas vezes a gente não acha essas pessoas, mas lá vai ter alguém. E aí você vai aproveitando. Outra coisa, não só se baseie pela medicina e pela enfermagem do Tocantins, que nem eu falo para os alunos que eu passo, pessoal. Porque a enfermagem, a medicina do Tocantins, ela é muito boa. Só que tem muito o que evoluir ainda. Vou dar um exemplo. Ainda, né? Vou dar exemplo uma terapia que aconteceu muito no Covid, que era a ECMO, né? Que é a circulação extracorpórea. Que a gente, o pulmão, ele vai lá fazer o papel do pulmão devido àquele sério problema que o Covid trazia. Quando eu falava dentro da UTI, ninguém sabia dos novatos da terceirizada. E muitas das vezes as pessoas nem se procuravam compreender. E é uma coisa que lá fora, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, se faz muito. Até São Luís, que é aqui perto, né? Se faz. E aí a gente nunca quis aprender, mesmo que aqui não tenha, mas a gente tem que saber o que é, né? Que nem o paciente chegou, o paciente tem AVC, qual o tempo de porta-balão, porta-agulha, o paciente com infarto, como é que eu faço? Mesmo sabendo que aqui não faz, né? E acredito que a professora já trabalha muito com vocês relacionado a práticas avançadas de enfermagem. O enfermeiro ele tem que saber identificar e coletar uma boa gasometria dentro da UTI, principalmente nesse paciente com TCE. Eu tenho que saber manejar essa ventilação mecânica e como é que eu evoluo a ventilação mecânica nesse paciente, através de exame, através da clínica. Agora, muito enfermeiro coleta a gasometria, mas pega o papel e mostra para o profissional médico. Nem ele, rapaz, o que é isso? Não sabe nem identificar o que é, né? Será que isso aqui é um distúrbio metabólico, respiratório? Será que eu tenho que evoluir, diminuir? Será que esse método eu posso, entendeu? E aí a gente vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Não, eu tenho um dispositivo chamado máscara laríngea. O enfermeiro pode passar? Não, pode não, deve. E eu vejo no SAMU daqui mesmo, nenhum enfermeiro passa. Só o médico passa. E é uma coisa nossa, né? Então, a gente tem muitos procedimentos. Vou dar exemplo, tem enfermeiro fora que faz avaliação de conteúdo urinário dentro das UTI, avaliar se vai remover ou não a sonda vesical de Nemório através da ultrassonografia, só de avaliação de resíduo urinário, né? Vai lá no globo vesical, avalia se tem condições e faz, né? Então, tipo assim, a enfermagem ela é muito grande. A gente sabe que a gente não tem como saber de tudo também, né? Os professores até falam, a gente tem que seguir uma linha, e dentro dessa linha a gente tentando evoluir de passo a passo, e tentar amadurecer. E uma forma que eu acredito que vocês vão aprender muito é multiplicando esse conhecimento. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu olhava para a Sandra, para o Josiel, que eram os professores que a gente, querendo ou não, mais aprendeu na prática, né? Porque quando chegou na UTI, a gente foi muito verdadeiro com a Sandra. Ó, professor, a gente está formando, a gente não sabe de nada. E ela, calma, que a gente vai se adequar. E aí ela ensinou muito a gente. Então, vocês vão ter essa oportunidade. Hoje vocês estão sendo ensinados, e daqui a um dia vocês vão ensinar alguém. E acredito que isso é transformador, não só para a sociedade, mas todo um contexto social. E também para os profissionais, eu acredito muito, quando se fala no mercado de trabalho, tem muito profissional aí, sim, mas quem vai diferenciar o profissional que eu vou ser é tudo isso que o senhor falou. Que a gente que corre atrás do profissional, se vai ser um profissional bom, aquele profissional que só espera, ou que aquele profissional que só mostra para o médico, né? Isso é muito importante. Um exemplo é o Pedro, né? O Pedro estudou comigo, o Pedro é da mesma... Não fez TCC comigo, mas o Pedro é da mesma turma, e o Pedro voltou a ser... Foi egresso do Interpac, e hoje ele está aí com vocês, ministrando aula, né? É um cara que tem muito conhecimento, um cara que aprendeu muito, e, tipo assim, está em uma fase de amadurecimento, tanto profissional quanto de pessoa em si. Muito bom. Nós não vamos, sem mais delongas, né? Muito obrigada, a gente vai
terminar por aqui. Gostaria de agradecer de novo, professor Diego, pela disponibilidade. Gente, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas, mas infelizmente o tempo não nos permite. Queria agradecer a Ana Paula, professor Diego, e dizer aqui que atrás da câmera a gente tem todo um grupo aqui. Queria agradecer ao meu grupo, que a gente só conseguiu fazer esse podcast por conta de todo mundo. Muito obrigada, meu nome é Priscila, e esse foi o nosso podcast sobre traumatismo craniano. Obrigada.